Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 10 ao 17. Nós continuamos na série sobre uma teologia dos gêneros. Nós iniciamos esta que podemos chamar de uma série recorte, a partir das exposições em Gênesis, quando nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E entendemos que diante de tudo que estamos vivendo em termos de gênero e sexualidade, seria muito importante olharmos para a Bíblia e ver o que temos a aprender. Semana passada nós já fomos ricamente abençoados com o pastor Davi Murk, toda a temática que ele trouxe. E hoje nós refletiremos sobre a vitória obtida para a mulher. Fala-se tanto em libertação, em liberação da mulher, empoderamento da mulher, mas a vitória mesma obtida para a mulher foi obtida pelo sangue de Cristo Jesus. Lucas 13, de 10 a 17. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então Jesus a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Essa é a palavra de Deus. A mulher tem buscado liberdade, mas o que temos visto é que elas têm se tornado cada vez mais escravas de si mesmas. A feiura dos relacionamentos entre homens e mulheres desembocou numa revolução sem precedente na história. De fato, chegou-se à reinvenção total ou a uma tentativa de reinvenção absoluta do significado de se ser homem e de se ser mulher. É indiscutível realmente que haja o impulso masculino de dominar a mulher. A gente sabe que isso existe. A gente sabe que isso é real. A gente não nega o impulso do homem de dominar a mulher. Mas há também a intenção feminina de controlar o homem. Afinal, gente, é isto que está em Gênesis 3,16, quando Deus mesmo descreveu as consequências da queda no pecado. Mulheres desejosas de controlar os homens e os homens reagindo com dominação, opressão. Gênesis 3,16. A gente não pode negar essa realidade, ela existe. E desde a queda, essa guerra horrorosa dos sexos tem de fato tomado formas e proporções deploráveis. Alguma coisa
logicamente precisa realmente ser feita para curar essa ferida letal entre homens e mulheres. Algo tem que ser feito. E é daí que têm surgido os movimentos, as revoluções. Não são poucos os salvadores que têm se destacado no corredor da história para libertar, por exemplo, a mulher, como dizem. Talvez o principal desses salvadores seja o casal Simone de Beauvoir e seu companheiro Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir nasceu em 1908 na França e morreu em 1986. Jean-Paul Sartre nasceu também em Paris, na França, em 1905 e morreu em 1980. Simone de Beauvoir é tida como a pessoa que mais contribuiu para o movimento feminista. Com efeito, ela é tida como a mãe da segunda onda do feminismo, cuja bandeira é a libertação ou a salvação da mulher do fator biológico, entre aspas, e libertação da mulher das construções sociais. Ela se propôs a libertar a mulher do fator biológico e das construções sociais. O livro mais famoso de Simone de Beauvoir é considerado literalmente a Bíblia feminista. Estamos falando do livro intitulado O Segundo Sexo, originalmente publicado em 1949, portanto, há 74 anos. A frase clássica de Simone de Beauvoir, extraída do livro Segundo Sexo, é esta, abre aspas, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Para Simone de Beauvoir, abre aspas, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. E aí você começa a entender de onde veio toda a fundamentação de Aires de Brito, quando ele vota pela união homoafetiva, ele parte de documentos como o de Simone de Beauvoir, que ele vai dizer no voto dele que fatores biológicos, genitálias, não definem o que é homem, o que é mulher. Simone de Beauvoir foi quem disse, nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Fecha aspas. Em outras palavras, gente, Simone de Beauvoir defende a distinção entre sexo e gênero. Você começa a entender a raiz da ideologia de gênero. O primeiro, sexo, é um fator biológico, ligado à constituição físico-química do corpo humano, ela vai dizer. Já o segundo, o gênero, é construído pela sociedade, ou seja, ser homem ou ser mulher não é um dado natural, mas algo performático. É um papel que você assume, é um papel social, isto é, ao longo da história, cada cultura criou seus padrões de ação e de comportamento de determinado gênero, sendo, portanto, passível de serem mutantes os gêneros. É a tese de Simone de Beauvoir no livro O Segundo Sexo. Perceba que na definição dela, o ser humano não passa de uma massa físico-química corpórea, inserida num construto social. Na definição de Simone de Beauvoir, nada se fala de alma, nada se fala de transcendência, nada se fala do Criador. Obviamente que se trata de uma visão puramente naturalista e materialista do ser humano,
oriunda do evolucionismo darwinista que já estudamos. A mulher é uma massa físico-química, corpórea, essa genitália não a define. O papel que ela assume na sociedade é uma construção social. E para ela de fato ser ela tem que ser liberta disso. Do seu sexo, do seu gênero. Você entende aonde isso chega, como temos visto hoje? Ainda no livro O Segundo Sexo, Beauvoir escreveu, abre aspas, preste atenção, o opressor, no caso aqui é o homem, o macho, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos, no caso as mulheres. Ou seja, para Simone de Beauvoir, ela estava aqui denunciando não apenas o que ela chamava de hierarquia social do gênero masculino. Ela estava a descrever como a cumplicidade feminina com a sua própria opressão é letal para a mulher. E aí, desse modo, o livro serviu como, o Segundo Sexo serviu como pontapé para que diversas vertentes feministas se debruçassem sobre a questão e buscassem formas de resolver as chamadas desigualdades entre gêneros. E por desigualdade entre os gêneros, estão se falando de participação na economia, acesso à educação, empoderamento político das mulheres, etc. Em 1958, e é importante você saber disso, porque essa é uma das heroínas das novas gerações. Mas você precisa entender quem de fato foi essa mulher. O tipo de herói ou de heroína que tem sido apresentada aos nossos filhos. Em um livro dela, lançado, um livro autobiográfico, lançado em 1958, o livro se chama Memórias de uma Moça Bem Comportada. Beauvoir escreveu que, abre aspas, o mais escandaloso dos escândalos é que nós nos habituamos a eles. A eles quem? Na visão da filósofa Beauvoir, as imposições sociais e o peso do conservadorismo são capazes de matar as mulheres. Mas preste atenção, porque o que Beauvoir chama de imposição social e conservadorismo, nada mais são do que a moralidade judaico-cristã e a fé religiosa das mulheres da geração dela. Ou seja, para se libertar as mulheres, há de se destruir a fé cristã. Há de se desconstruir os valores morais da fé cristã. Valores morais advindos da fé cristã e sobre os quais se edificou todo o mundo ocidental. É assim que se liberta a mulher, segundo Simone de Beauvoir. Elimina-se todo e qualquer vestígio da fé e da moralidade judaico-cristã. Há exatos 80 anos, em 1943, foi publicado o primeiro livro dela. O título era A Convidada. Olha o título, e preste atenção o que significa esse título. A Convidada. Esse livro foi a estreia de Simone de Beauvoir. Catalina Guerreiro escreveu que esta é uma das melhores obras da Simone de Beauvoir. Agora pasmem, o livro enfoca o triângulo amoroso entre Simone de Beauvoir, seu companheiro Jean-Paul Sartre, e a convidada. Quem é a convidada? Uma jovem que fascinava sexualmente os dois, o casal. E eles então convidam essa jovem para fazer parte da relação deles. E é disso que trata o livro.
Havia dois propósitos principais calçando este texto autobiográfico de Beauvoir. Primeiro, questionar o que ela chamava de modelo burguês de casal e de família. Esse modelo burguês de papai e mamãe. Qual é o problema de se ter uma convidada que excita a ambos? Em segundo lugar, ela queria explorar o que ela considerava os dilemas existenciais da liberdade, da ação e da responsabilidade individual. Gente, esses temas, Catalina Guerreiro nos informa, os temas deste primeiro romance autobiográfico de Simone de Beauvoir foram retomados nos romances seguintes que ela escreveu. O Sangue dos Outros, em 1944, e Os Mandarins, em 1954. Com este segundo romance, Os Mandarins, a escritora ganhou o prêmio Goncourt. E nesse livro, ela conta a história de intelectuais que, como ela e Sartre, viviam esse pan-amor, casais em orgias, às vezes até com meninas menores de idade. Guerreiro, a autora que eu usei para escrever esse artigo, ela escreveu o seguinte, abre aspas, a entrada de Simone de Beauvoir no mundo das letras com A Convidada foi autobiográfica, uma constante que marcaria seus romances, ensaios, memórias e diários, além de, claro, sua vasta correspondência com seu companheiro, o também filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre, e com o escritor americano Nelson Algren, que era o amor transatlântico de Simone. Então faça as contas. Simone e o companheiro Sartre, com a convidada e o amante que morava nos Estados Unidos. Para Beauvoir, tudo se constrói, incluindo a felicidade e, claro, constrói-se também a identidade pessoal. Simone de Beauvoir abraça uma filosofia que confia às pessoas e só a elas a responsabilidade de moldar seus próprios destinos. E aí você vai se lembrar do filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde se cita um poema que vai dizer que o sujeito é o capitão da sua própria alma, é o capitão do seu próprio destino. Isso vem de onde? Isso vem de Sartre, isso vem de Simone de Beauvoir. Você constrói o seu destino. E há até a música de Frank Sinatra que, se você esquece que você é de Cristo, te faz chorar num bar de tanto ouvir. My way. Eu fiz tudo my way. Do meu próprio jeito. Nesse sentido, Simone de Beauvoir e Sartre, casal mítico. Mítico porque é da natureza do mito, casal lendário. Eles inventaram um modo de vida ousado, cujo radicalismo está fora do alcance da maioria das pessoas. Quem é que vive marido, mulher, com uma convidada e um amante transatlântico? Ocorreu a Sartre a ideia, olha o que eles propuseram, Sartre e Beauvoir assinaram um contrato de 2 anos para a relação deles, um contrato que seria renovável. Durante o período do contrato, eles viveriam na mais estreita intimidade possível, mas preste atenção, distinguindo amor necessário, que era o amor deles um para o outro, e amor contingente, amor com os amantes. Casados por um contrato, vivendo um amor necessário, já que não dá para viver só, mas se alegrando com os contingentes amantes. Depois desses 2 anos, cada um recuperava a sua liberdade por alguns anos antes de voltar a se unir. Fórmula não isenta de sofrimento, mas era o preço a pagar para ter a liberdade garantida, segundo uma biógrafa de Simone de Beauvoir.
Quando Simone fez 50 anos, ela escreveu Memórias de uma Moça Bem Comportada, eu já disse. E ela se empenha ao máximo em mostrar que superaram a prova e que a partir daí formaram uma espécie de corpo único. Sartre e Beauvoir, corpo único, mas com duas cabeças. Palavras dela. O amor necessário, o casamento, um só corpo, e duas cabeças, o amor contingente. Surgindo um amante, surgindo uma amante, por que não? Um casamento que terminou com a morte de Sartre em 1980 e ela morreria 6 anos mais tarde. Um casamento que superou os altos e baixos emocionais de trios amorosos, sempre com jovenzinhas. Sim, Simone de Beauvoir e Sartre praticavam pedofilia, pederastia, relações sexuais múltiplas, disse até de sedução de garotas menores de idade para satisfação sexual de Sartre, que era tão feio que ninguém se aproximava dele, e Beauvoir era bonita, seduzia as meninas e a entregava para o marido. Fora os amantes dela. Ela teve um amante, Claude Lanzmann, diretor de cinema, jornalista francês. Ela fugiu de se casar, viveu a sua bissexualidade, renunciou à maternidade, porque ela dizia que a maternidade é incompatível com sua vocação de escrever. Maternidade roubaria dela o tempo, a liberdade para produzir. Ela se concentrou plenamente em construir uma vida e uma obra, consequentemente com suas ideias, com um rigor e uma exigência que extrapolou a todos os âmbitos da existência dela. Sua grande ousadia foi questionar a feminilidade. Ela elevou a feminilidade à categoria de mito, de algo fabricado pela sociedade. E para os feministas, ela atingiu a imortalidade. Beauvoir, para construir a visão dela, foi destruindo pedra a pedra. Antropologia, sociologia, psicanálise, etnologia, literatura, história, cristianismo. Porque esse era o edifício sobre o qual a civilização estava construída. De fato, o tempo todo, sabe o que Simone de Beauvoir estava tentando fazer, gente? Ela estava tentando fugir do Criador dela. Ela estava tentando fugir do Criador dela em busca de uma tão sonhada liberdade para cometer todo tipo de perversidade. De fato, se você tiver estômago, procure conhecer a intimidade de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Digite assim no Google depois, quem foi Simone de Beauvoir, e ache um artigo da Brasil Paralelo que vai te remeter a outros livros. E você vai literalmente, se tiver um pouco de moral no seu coração, você vai ficar enojado. Mas é a heroína desta geração. Tanto é verdade o desejo dela de viver sem Deus no mundo, que ela escreveu o seguinte, escute o que ela escreveu, abre aspas, falando das relações múltiplas de amores contingentes que ela e Sartre tinham com garotas menores de idade, garotos menores de idade, amantes de todos os tipos. Ela escreveu assim, nada, portanto, nos limitava, nada nos definia, nada nos sujeitava. Nossa ligação com o mundo, nós é que a criávamos. A liberdade era a nossa própria substância. Era-me mais fácil imaginar um mundo sem Criador do que um Criador carregado com todas as contradições do mundo. Fecha aspas. Ela queria um mundo sem Criador. Seu companheiro, Jean-Paul Sartre, expressando-se na mesma esteira de pensamento libertador, ele atestou o seguinte, em 1945, para uma revista francesa. Olha o que ele disse na entrevista, abre aspas, não existe um caminho
um caminho traçado que leve o homem à sua salvação. Não existe um caminho traçado que leve o homem à sua salvação. Onde está, portanto, a salvação para o homem? Eis a resposta de Sartre. O homem precisa inventar incessantemente seu próprio caminho. Isso é existencialismo filosófico. Sempre que num filme, numa série, num livro, você encontra alguém chamando para si mesmo a responsabilidade de desenhar seu horizonte, de construir seu futuro, chamando para si mesmo a responsabilidade de inventar de novo seu próprio caminho, saiba que na base disso está o existencialismo de Sartre. Então, repetindo, ele dizia, não existe um caminho traçado que leve o homem à salvação. O homem precisa inventar incessantemente seu próprio caminho. Mas, para inventá-lo, o homem é livre, responsável, autêntico. E todas as esperanças residem dentro de si. Fecha aspas. Nada de Deus. Você percebeu? Pelo contrário, fugindo dele. O que nós encontramos nos escritos de Beauvoir, Sartre e de todos desde então, é apenas o abismo sem fundo de um eu em desespero, buscando liberdade, buscando sentido, buscando felicidade em todo tipo de desconstrução, de liberação, de perversão. Pra você ter uma ideia, existem registros de que tanto Simone de Beauvoir como Jean-Paul Sartre defenderam a pedofilia, ou defenderam pedófilos condenados, e o casal relativizava os pederastas e o incesto. Eles praticavam isso. Olha que interessante, você não vai ver seu professor dizer isso na universidade, porque eles querem endeusar esses crápulas, que de fato nunca foram heróis. Com mais 67 intelectuais da época, Simone de Beauvoir e Sartre assinaram uma carta que foi publicada no jornal francês Le Monde, pedindo a liberação de 3 criminosos condenados no tribunal de Versalhes, na França. O documento defendia a relação sexual com menores na faixa etária de 13 anos. Ambos assinaram também uma carta aberta publicada pelo jornal Libération, defendendo a revogação da lei que punia como estupro atos sexuais com menores de 15 anos. Pediam o reconhecimento, abre aspas, o reconhecimento do direito da criança e do adolescente para manter relações com as pessoas de sua escolha, em solidariedade a todos os pedófilos presos ou vítimas de psiquiatria oficial, fecha aspas. De acordo com Simone de Beauvoir, gente, as crianças de 11 anos já deveriam ser consideradas sexuais, mesmo que não tivessem alcançado a puberdade. Essa é a libertação para a mulher. Beauvoir e Sartre fizeram parte de um movimento francês chamado Frente de Liberação de Pedófilos. Beauvoir também criou a Liga dos Direitos das Mulheres, que tinha como objetivo criar uma legislação antissexista. Aliás, foi Beauvoir a responsável pela palavra sexismo ser incorporada no dicionário francês. Sabe o que é mais triste de tudo isso? E sabe por que eu tomei 28 minutos dessa mensagem para falar dessa mulher? O mais triste é que ainda hoje, inclusive entre cristãos evangélicos, há quem admire Sartre e Beauvoir. Atualmente, ao se responder quem foi Simone de Beauvoir, esses detalhes da vida suja dela e dele não serão revelados. O que será mostrado será apenas a tese
feminista dela, e mesmo assim de uma forma atenuada, porque ela admite no livro Segundo Sexo que a mulher é sexo frágil. Todos parecem ignorar completamente a revelação bíblica que diz o seguinte, Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Me admira crentes venerando mulheres como esta. Homens como Sartre, mulheres como Beauvoir. Repito a você o que Paulo escreveu, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A liberdade tão almejada pelo movimento feminista, sobretudo aquele movimento que segue na esteira de Simone de Beauvoir, essa liberdade será de fato impossível de ser alcançada. Porque essa estrada vai levar para ainda mais fundo no abismo da escravidão da vontade. A vitória obtida para a mulher e para o homem, a cura para a feiura dos relacionamentos entre homens e mulheres, não é virar as costas para o Criador e criar o seu próprio caminho, com sofismas. Não. A vitória para a mulher já foi obtida em Cristo Jesus, segundo aos Coríntios 5,15. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa é a verdadeira liberdade. Não viver mais para si mesmo, não se gabar de sua autonomia. Não se gabar de sua capacidade de desenhar seu próprio futuro e construir sua própria felicidade, sabe-se lá como e a que custo. A verdadeira liberdade é abraçar Cristo com arrependimento e fé e dizer: não vivo mais para mim mesmo, não vivo mais para mim mesma, mas para aquele que morreu por mim e ressuscitou. Isso me traz a mulher que Jesus curou. Jesus fez mais do que qualquer pessoa jamais fez para libertar a mulher. Porque de fato, Beauvoir pregava uma coisa e fazia outra. Escravizava menores, seduzia menores. Há depoimentos horríveis de mulheres que cresceram, as que não se suicidaram, e que conta como era a arte da sedução dela e de Sartre, para ter essas meninas e às vezes garotos também, em relação sexual. Jesus, mais do que qualquer pessoa, jamais fez. Jesus foi quem mais fez pela mulher. Jesus trouxe pureza e harmonia para os sexos, masculino e feminino. Jesus trouxe pureza e harmonia para os gêneros, homem e mulher. Porque, segundo a Bíblia, são a mesma coisa, sexo e gênero. Você nasce com genitália feminina ou masculina e você, a depender disso, é homem ou mulher. Quando nós lemos Lucas 13, de 10 a 17, eu quero que você veja como verdadeiramente Jesus agiu para libertar a mulher. Veja comigo. O texto nos informa, Lucas 13, a partir do verso 10, o texto nos informa que tinha uma mulher na sinagoga, era dia de sábado. Versículo 11, essa mulher andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Eu estou encurvado desde sexta e estou sofrendo com todos os remédios que a medicina consegue dar. Essa mulher há 18 anos. Jesus estava na sinagoga. No dia em que essa mulher e Jesus estavam os dois ao mesmo tempo na sinagoga, naquele dia, Jesus era o expositor, o mestre da lei,
O verso 10 diz que certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, Jesus estava ensinando, e aí ele vê essa mulher, ele chama essa mulher para perto dele. Ele não pergunta a ela sobre a doença, ainda mais, ela mesma não havia pedido qualquer coisa para Jesus, ela estava apenas o ouvindo enquanto ele pregava. Ela não chama a atenção de Jesus, mas Jesus coloca os olhos nela. Lucas 13, versículo 10, certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Ela andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto, o que já era um absurdo. Primeiro porque era sábado, segundo que ela era mulher, naquele estado de espírito imundo. Homem algum, com dignidade entre os judeus, jamais fariam o que Jesus fez. Jesus chama essa mulher para perto dele e diz: mulher, você está curada de sua doença. Então ele toca a mulher e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Pedido nenhum saiu da boca dela. Promessa nenhuma ela fez para Jesus, nada. Essa mulher sequer esbarrou com ele, ou puxou ele pela mão para um canto da sinagoga, desejando falar com ele em particular, pedindo: me cure, pelo amor de Deus, me cure. Como o cego Bartimeu disse, não, ela não faz isso. O Senhor Jesus poderia simplesmente ter prosseguido. Ele poderia ter continuado a sua exposição do Antigo Testamento. Poderia ter ido direto para casa e ninguém teria sequer considerado ajudar essa mulher. Mas Jesus não, Jesus anotou. Jesus se importou com ela. Jesus a viu um rosto, viu uma pessoa, viu um indivíduo, viu uma mulher. Chamou ela para perto dele. Tomou iniciativa, fez questão de curar essa mulher que andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. O que Jesus estava fazendo com tudo isso? Ora, além de demonstrar compaixão, além de dispensar graça sobre a vida dessa mulher, mulher esta que para Jesus tinha rosto, um rosto que se destacava na multidão. Além de demonstrar compaixão, Jesus estava no ataque. Havia algumas coisas aqui que Jesus desejava dizer ali naquela sinagoga. A primeira delas, Jesus queria ensinar algo sobre o dia do Senhor. O que significa de fato santificar o dia do Senhor. Lembre-se de que era um dia de sábado, versículo 10. Em segundo lugar, Jesus tinha algo a dizer sobre a hipocrisia dos líderes da sinagoga. Que como Jesus mesmo relata, esses homens de boa desatavam seus animais e os levavam para beber água. Ora, isso era trabalho no dia de sábado. Mas eles ficavam irritados porque Jesus tinha curado essa mulher. Pois bem, além de estar demonstrando a forma correta de se guardar ou de se santificar o sábado, qual seja fazer o bem ao próximo, levá-lo a dar glória a Deus, porque é isso que no final acontece. Tão logo essa mulher é curada, é libertada, tão logo ela obtém a vitória, a primeira coisa que ela faz é dar glória a Deus. É isso que se espera para o dia do sábado, é isso que se espera de você no domingo, dia do Senhor, que você haja pelo próximo de um modo a levá-lo a dar glória a Deus, seja no plantão médico, de enfermagem, no trabalho do supermercado. Mesmo que você tenha que trabalhar no domingo, aprenda com Jesus, o domingo é dia especial para você agir em favor do próximo, levando-o a dar glória a Deus. Ele estava ensinando isso para os judeus. Mas ele estava ensinando também, confrontando a hipocrisia daqueles homens materialistas.
Sabe qual era o grande pecado dos fariseus, gente? Jesus deixa isso claro em Lucas 16, 14. O grande pecado dos fariseus, segundo o próprio Jesus, é que eles amavam o dinheiro. E eles, portanto, não queriam correr o risco de ter um boi ou um animal de carga morrendo de sede no sábado. Então, não tinha nada para eles, entre aspas, quebrar a lei e levar os animais para beber água. Mas Jesus não podia curar uma mulher. Hipocrisia. Pessoas que dão mais valor às coisas que têm do que a indivíduos. Jesus estava combatendo a hipocrisia, mas o mais importante é sobre essa mulher. Jesus estava na ofensiva porque Ele quer ensinar para nós sobre o relacionamento entre homens e mulheres. Como esses relacionamentos podem ser curados da feiura que o pecado causou entre nós. E é com essa terceira e última questão que eu quero me ocupar com você nesse tempinho que me resta. Lucas 13, 16, no nosso texto, é o versículo chave nesta passagem. Lucas 13, 16. Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. E ela teria entrado daqui e saído daqui, vocês não teriam feito nada, porque é sábado. Mas ao terminar a sinagoga, vocês teriam libertado os bois para beber água. Jesus está jogando com as palavras aqui. Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Agora pense bem. Se as únicas coisas que Jesus quisesse dizer, dissessem respeito apenas ao significado do sábado e a hipocrisia dos fariseus, se fosse apenas Jesus dizendo, olha, no sábado você tem que fazer bem ao próximo, no sábado você não pode dar mais valor ao boi do que a um ser humano, se fosse apenas isto, Jesus teria dito apenas o seguinte, olha o verso 16, esta mulher foi mantida presa por Satanás durante 18 anos, não deveria ela ser liberta mesmo que seja no sábado? Preste atenção, você não pode perder isso aqui. Se Jesus estivesse falando apenas de como usar o sábado e condenando apenas a hipocrisia, Ele teria dito apenas isso. Essa mulher foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Só isso que Jesus disse. O que Jesus acrescentou no verso 16? Jesus chamou essa mulher de uma filha de Abraão. Esta mulher, uma filha de Abraão, não deveria ela ser liberta mesmo que seja no sábado? Gente, essas palavras, uma filha de Abraão, destinaram-se a pregar sim uma mensagem aos líderes da sinagoga. E esta era a mensagem: acima de todas as outras razões pelas quais vocês devem se importar mais com uma pessoa que está sofrendo do que com um boi passando sede, é o fato de que esta mulher é co-herdeira da bênção prometida a Abraão. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus: vocês se orgulham de dizer, somos filhos de Abraão. Está certo, mas ela também é filha de Abraão. E nada vocês fazem por ela. Por uma filha de Abraão, vocês preferem matar a sede de bois e de jumentos do que ajudar uma filha de Abraão. Vocês se escondem atrás das advertências que João Batista fez, quando vocês se gabaram lá em Lucas 3:8, dizendo, estamos a salvos, pois somos filhos de Abraão. Bem, diria Jesus, estaria dizendo Jesus, essa mulher também é filha de Abraão, o que vocês fizeram por ela? Esta, portanto, era a mensagem de Jesus aos fariseus hipócritas, legalistas, materialistas dos seus dias.
Não era, gente, apenas uma mensagem sobre a guarda do sábado. Não era apenas uma mensagem sobre a hipocrisia dos líderes judeus. Mas também uma mensagem sobre como homens e mulheres devem se relacionar uns com os outros. Como co-herdeiros das promessas de Deus, co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros da graça da vida. Jesus estava dizendo aos homens na sinagoga, e está dizendo aos homens desta igreja hoje à noite. As mulheres crentes no seu meio são herdeiras da promessa de Deus. Elas também compõem o grupo dos mansos que herdarão a terra. Mateus 5:5. Em Cristo as mulheres são também justas, estão justificadas pela graça somente, por meio da fé em Cristo somente, e juntamente com os homens crentes, essas mulheres brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. Agora seja honesto, seja honesta. Você é capaz de perceber na prática o que Jesus fez aqui? O que significa na prática o que Jesus fez aqui? Em termos de relacionamentos entre homens e mulheres? Você consegue entender como é que, se você entender o que Jesus disse aqui, vai mudar a maneira de maridos e esposas se relacionarem? A maneira de irmãos e irmãs se relacionarem, namorados e namoradas, amigos e amigas, conhecidos e conhecidas, cidadãos e cidadãs, funcionários e funcionárias, colaboradores e colaboradoras, todos nós, essa visão da mulher como uma filha de Abraão, transformará radicalmente a maneira como nós nos relacionamos com as mulheres ou o nosso sexo oposto. Significa que a gente tem que aprender a olhar uns para os outros. Os homens para os homens e para as mulheres. As mulheres olhar para as mulheres e para os homens, pelas lentes da palavra de Deus. Olhar para esta mulher e vê-la como uma filha de Abraão, uma crente em Jesus Cristo. Reflita comigo sobre o estado dessa mulher. Transporte-se comigo para aquele dia, hora e local. Pois bem, estamos na sinagoga e aqui está Jesus ensinando na sinagoga no dia de sábado. E esta mulher também na sinagoga estava encurvada, havia 18 anos, nunca conseguiu se curar do espírito imundo que a escravizava, que a adoecia, que a impedia de se endireitar. Coloque-se no lugar dessa mulher. Gente, como é viver neste estado? Honestamente, é horrível, não há outra descrição possível. As pessoas olhavam para ela com desconforto, ela emborcada. É desconfortável olhar para alguém nesse estado. A gente se sente desconfortável, a gente teme pela pessoa estar se sentindo desconfortável. As pessoas olham para ela com desconforto. As pessoas acham que ela cometeu um pecado terrível, imperdoável. As crianças riem dela, as crianças fazem piadas sobre o estado dela. Ela não consegue ao menos olhar nos seus olhos, porque ela não consegue se erguer. Ela não consegue erguer a cabeça para olhar nos seus olhos. E talvez por viver nessa condição emborcada, ela até não conseguisse segurar a saliva, talvez até babasse. As pessoas não sabem puxar conversa com ela nesse estado. Ela não tem condições de ter relações sexuais normais com seu marido. Ela sente vergonha de tudo e de todo mundo que chega perto. Imagine, vergonha, dor, humilhação, raiva. O que você sentiria se estivesse na pele dessa mulher? Mais sério ainda, o que você vê quando você olha para essa mulher? Se você fosse o marido dela, o que você veria nessa mulher? Maridos, deixe-me fazê-los pensar agora. O que vocês veem quando vocês olham para sua esposa?
ou para o sexo oposto? A resposta para essa pergunta, é claro, depende de quais lentes você vai estar usando. O que você verá na sua mulher, em qualquer mulher, será muito diferente, dependendo das lentes que você usar. Será uma coisa se você olhar para as mulheres pelas lentes da revista Playboy, do site Xvideo, do site Pornhub. Será uma coisa olhar para as mulheres com essas lentes da sensualidade e do pecado. Será outra coisa completamente diferente se você olhar pelas lentes da palavra de Deus. Se você olhar pelas lentes da palavra de Deus, você não verá apenas uma mulher, você verá uma filha de Abraão. Porque foi isso que Jesus viu nela. E foi para isso que Jesus chamou a atenção dos fariseus que estavam lá. Ela é uma filha de Abraão. E vocês tratam um boi com mais dignidade do que uma filha de Abraão. Se nós aprendermos a enxergar as mulheres, principalmente as mulheres cristãs, como Jesus viu essa mulher na sinagoga, nós passaremos a ver as mulheres como herdeiras do Rei da Glória, e isso terá um efeito profundo nos nossos relacionamentos com o sexo oposto. Claro que essa abordagem corta nas duas direções. As mulheres têm a mesma probabilidade de ficar desapontadas com o marido, assim como os homens ficam desapontados com a esposa. As mulheres são igualmente propensas a falar negativamente do marido. As mulheres são igualmente propensas a tentar fazer com que o marido seja todas as coisas que elas sonham que o marido fosse. Portanto, é prudente que se diga que as mulheres também devem aprender a olhar para os homens através das lentes da palavra de Deus. Ele é um filho de Abraão, um crente em Cristo. Ela também é. Ele e ela um dia brilharão como o sol no reino de seu Pai. Com todas estas imperfeições do homem e da mulher, ambos serão transformados num piscar de olhos. Todo pecado vai desaparecer para sempre. E homem e mulher em Cristo receberão um corpo glorificado. Olha o que John Piper escreveu sobre esta passagem. Nós ficaremos, penso eu, na era vindoura, quando chegarmos no céu, estupefatos, ao olharmos para trás e vermos o quão mal nós fomos capazes de tratar uns aos outros no caminho para a glória. Há uma honra, há um respeito, e até uma reverência que devemos demonstrar uns aos outros como homens e mulheres criados à imagem de Deus. Quão mais felizes seriam os lares se os tais fossem preenchidos com expressões dessa honra. Esses lares serão sim preenchidos com essas expressões de honra, respeito e reverência mútuas na medida em que aprendermos a olhar uns para os outros pelas lentes da palavra de Deus, aprendermos a olhar uns para os outros como filhas de Abraão ou filhos de Abraão, herdeiros de todas as promessas de Deus, destinados igualmente para uma glória indescritível. Você percebe como é que a mulher começa a ser libertada? Quando você, homem, nascido de novo, olha para ela não como um objeto a ser consumido, possuído, mas como uma co-herdeira da graça da vida. E a mesma coisa a mulher. Esse é o tipo de coisa que Jesus fez para nos ajudar a recuperar o que Deus nos criou para ser, como homens e mulheres criados à imagem de Deus. Jesus chamou mulheres de filhas de Abraão. Por exemplo, Lucas 13:16. Chamou homens de filhos de Abraão, referindo-se, por exemplo, a Zaqueu, em Lucas 19:9. Cristo fez isso e muitas vezes Ele faz de novo e de novo.
O Senhor nos ensina a olhar uns para os outros pelas lentes da palavra de Deus. Na próxima semana, Deus permitindo, eu quero te apresentar outras 3 chaves de como Jesus trata a mulher e nos ensina a tratá-las, e quero fechar com a feminilidade bíblica. Mas hoje à noite eu preciso encerrar com a seguinte nota. De fato, as mulheres e também os homens precisam ser libertos do pecado e das consequências do pecado. E o caminho para essa libertação não é você declarar a sua independência do Criador. Não é você virar as costas para Ele e achar que na sua liberdade pura, como dizia Beauvoir, Sartre, na sua liberdade pura você encontrará redenção. De jeito nenhum. Na sua liberdade pura você encontrará ainda mais escravidão. O único caminho possível para a restauração é a morte para o eu, para si mesmo. É abraçar Cristo Jesus pela graça, por meio da fé. É aprender a olhar para o próximo como Jesus olhava. Não como uma mulher feia, imprestável, corcunda, que ninguém valorizava. Também não o outro extremo, uma mulher sexy, linda, que qualquer homem poderia desejar levar para a cama. Não é assim que se olha para a mulher. Não é assim que se olha para o homem. Olha-se um para o outro como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Filhas de Abraão, filhos de Abraão, que são dignos de maiores cuidados e respeito do que se dá aos animais. Esse texto nunca foi tão atual, né, gente? Que a gente tem mais carinho pelos pets do que pelas pessoas. Pra você ter uma ideia, se eu quisesse te comover e colocasse um vídeo aqui de alguém batendo num ser humano, é provável que você não sentiria nada. Você está tão acostumado a ver isso. Mas se eu mostrasse um vídeo aqui de alguém chutando um cachorro na rua, é provável que eu arrancaria muito mais lágrimas e comoção de vocês. Isso para te mostrar o quanto nós estamos desensibilizados para com o próximo. Jesus ensina a gente a erguer os olhos e olhar uns para os outros como co-herdeiros da graça da vida. E quando você consegue enxergar seu próximo assim, você não quer usá-lo, você quer servi-lo. Você aprende que é melhor dar a ele do que receber dele. Aliás, o que é o prazer sexual entre marido e mulher, se não eu vendo o prazer da minha mulher e a minha mulher vendo o meu prazer? É isto que está na relação conjugal. É você se alegrar no prazer do outro. Pena que eu não posso falar tão abertamente, o auditório tem crianças, mas eu acho que os adultos entenderam o que eu quis dizer. O prazer está em você dar o prazer. O prazer está em você servir o outro, em olhar para o outro com dignidade, com os olhos de Cristo Jesus. E eu sei que há pessoas aqui que me ouvem que não conseguem fazer isso mais. Você não consegue olhar para o sexo oposto senão cobiçando, desejando. E esta noite Jesus está te ensinando como você pode começar a encontrar a cura, a verdadeira vitória sobre a tentação de olhar para o outro como objeto. Olhe, diga: Senhor, me ensine a olhar para as mulheres, para os homens, como filhos de Abraão, como filhas de Abraão, e não como objetos de prazer sexual de qualquer natureza. Essa é a verdadeira liberdade. Quem pensa assim, quem consegue olhar assim, jamais faria o que Simone de Beauvoir fez com crianças. Seduzi-las para entregá-las como objetos de prazer para o seu pervertido marido chamado Jean Paul Sartre.
Isso não é liberdade, isso é escravidão. Liberdade é você conseguir olhar para o outro, encontrando prazer em servir a Ele o prazer. Essa é a liberdade. Essa é a dignidade que falta no mundo de hoje. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Hoje à noite você pode começar a entender isso. Repagine sua mente, seu coração. Reveja quem são seus heróis. Se você quer conhecer o estado degradado, um romance para você ler agora nas férias, do Dostoiévski, Os Demônios. Ele já antevia todo o existencialismo de Sartre, todo o niilismo de Nietzsche. Porque você há de se lembrar de que na Rússia não houve tantos filósofos, houve grandes literatos. A filosofia na Rússia, no século XVIII, no século XIX, a filosofia russa foi toda colocada nos grandes romances russos. E se você quer ver qual é, na prática, a vida de quem segue uma Simone de Beauvoir, um Jean-Paul Sartre e tantos depois deles, leia o livro Os Demônios e veja a encarnação do demônio na desumanização do ser humano. Olhe para Jesus hoje à noite. Olhe para Cristo como a sua justiça, como o Cordeiro de Deus que perdoa e que morre como substituto pelo seu pecado. E peça a Ele perdão, e peça para Ele uma nova vida. Mas mais do que isso, peça para Ele novos olhos. Para você enxergar as pessoas, não pelo que elas podem te dar. Essa mulher não tinha nada para dar para Jesus. Nada. Mas Ele tinha muita graça e compaixão e misericórdia para derramar sobre ela. E assim Ele o fez. E é isto que o Senhor quer que você faça, começando hoje à noite. Que você encontre os corcundos e as corcundas essa semana. E olhe para eles, olhe para elas como filhos e filhas de Abraão. E apresente Cristo Jesus a elas. E ensine para elas que o caminho para a verdadeira vitória e libertação está em morrer para si mesmo, negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir Jesus. Sua sexualidade começa a se organizar. Porque o nosso sistema solar, o nosso ser, ele está em colapso. Ele entra em colapso quando o sol da justiça, que é Cristo, que mantém todos os planetas em órbita, quando Cristo não é o sol da justiça na sua vida, no seu coração, todas as suas afeições começam a se chocar. As loucuras da alma, do coração, as tentações, as perversões. Mas quando você traz o sol da justiça para o centro da sua vida, Cristo, tudo começa a se ajustar na sua vida. Seus desejos, seus sentimentos, suas alegrias, suas tristezas. Você consegue enxergar a vida. E este é o convite que eu te faço hoje à noite. Venha a Jesus Cristo. Aprenda a fazer de Jesus o seu grande tesouro. Aprenda a olhar com mais compaixão para o ser humano e menos para os seus bois e jumentos que precisam de água, menos para suas coisas. Aprenda a usar o seu domingo, aprenda a usar o seu segunda a segunda para a glória de Deus, servindo o próximo. Tudo isso é o que Jesus está ensinando aqui em Lucas 13, de 10 a 17. Fazer o bem pelo próximo, repartir graça, olhar para o outro e ver nele a glória do Criador e a beleza de se ser uma filha ou um filho de Abraão. Se isso não mudar seu coração, deixa eu te dizer uma coisa. Não há qualquer outra coisa no mundo que será capaz de transformar você. Para melhor, jamais. Para pior, é todo o resto. Não siga esse caminho. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos olhar para 3 outras facetas e vamos concluir com a feminilidade bíblica.
Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Ó Deus, que mundo pervertido é o nosso. Quão pervertidos somos nós mesmos no nosso próprio coração. Hoje à noite nós tivemos um encontro com o Rei da Glória. Nós o vimos agindo com graça e misericórdia para com uma mulher que o mundo não via nela qualquer valor. Jesus nos ensina a olhar para o ser humano. Jesus nos ensina a olhar para o próximo. Mas mais do que isso, Jesus morreu para pagar pelo nosso pecado, se tornar a nossa justiça, enviar o Espírito que crava no nosso coração a lei do Senhor. E uma vez amantes da lei do Senhor, nós conseguimos olhar para o próximo como filhos e filhas de Abraão. Me lembro agora da passagem, Senhor, do brilhante C.S. Lewis no Príncipe Cáspia, quando Lúcia, voltando a Nárnia, encontra os animais ferozes, e o anão diz a ela: quanto mais se trata como animal, mais animal se torna. O ser humano tem sido assim. Quão animalescos nós estamos vendo este mundo se tornando. Livra-nos disso, Pai. Livra-nos da maldição do pecado. Salve vidas aqui hoje à noite. Abra olhos. Regenere corações. E coloque no nosso coração, nos nossos olhos, as lentes pelas quais devemos enxergar o próximo. Somente assim nós libertaremos uns aos outros. Somente assim nos veremos livres do desejo de controlar ou de dominar o sexo oposto. Só há poder em Jesus Cristo para nossa regeneração e santificação e, portanto, ó Filho eterno de Deus, ó Espírito Santo, faça brilhar agora no nosso coração a beleza de Jesus o Salvador. E ajuda-nos a olhar para as nossas irmãs como filhas de Abraão, para os nossos irmãos como filhos de Abraão, herdeiros, co-herdeiros da graça da vida. Pai, que tema tão denso, que mundo tão horroroso. O que eu posso fazer é simplesmente dizer: meu Deus, eis aqui os 5 pães e os 2 peixinhos que eu consegui trazer. Multiplique isso no coração do teu povo. Opere a graça da salvação e da santificação. É no nome de Jesus que eu oro e suplico, pedindo que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a santificação do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, hoje e para sempre. Amém.